Oi, gente, boa noite, amigas da TV 247, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado, dessa segunda-feira, dia 17 de junho de 2019. Eu sou Aquiles Lins, vou estar substituindo o Leonardo Atush no programa de hoje, junto com meu companheiro e amigo Leonardo Estopa. Boa noite, Léo. Tudo bem por aí? Boa noite, Aquiles. Tudo jóia? Eu apelidei o programa de hoje de O Absurdo Contra-Ataca, porque eu nunca vi tanta absurdidade na política brasileira, tanta absurdidade no pitaco judiciário, tanta absurdidade como um posicionamento de uma bancada evangélica no sentido da destruição dos pilares do Estado Democrático de Direito. Então não está nada bem. No final das contas, algumas coisas começam a melhorar, mas a gente percebe que a profundidade do esgoto é bem maior que a gente imaginava. Mas a gente continua lutando, né? É só isso que nos resta. Léo, o Delano Pessoa está dizendo aqui que o seu som está abafado. Você está com algum problema no áudio aí? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, não. Pode ser que exista algum problema a nível do Hangouts, mas até onde eu sei, está tudo normal, como antes. Tá um pouco, é como se estivesse um pouco abafado mesmo. Mas, enfim, a Luciana Fentanes já está aqui dando boa noite para a gente, direto de Salvador. O Guilhermino Mendes também está dando boa noite aqui para a gente. Dora Rosa Cruz também. A Eri Badini está perguntando se eu estou gripado. Peço desculpas a vocês aqui, estou um pouco resfriado. Essa mudança brusca de tempo aqui em São Carlos, que fez calor esse final de semana, depois já voltou a fazer frio. Acabou me pegando desprevenido aqui, mas vamos tentar tocar o programa de hoje, né? Boa noite, aqui é o Fernando Guerra, lá direto de Ouricuri, Pernambuco, a minha terra. E o Nelson Júnior está dizendo aqui que o Glenn não está com medo, não. E também boa noite para a Helenice, lá da Alemanha, a André Queiroz, do Rio de Janeiro, e também para a Andréia Xavier, que está dizendo aqui que todo mundo está resfriado, né? Logo no início, chegou uma pessoa se tornou membro do canal aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar para dar boas-vindas a ela. Deixa só um minutinho aqui. Deixa eu ver, tem uma ferramenta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A Almeri está dizendo aqui que o som do Estopa está abafado mesmo. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue melhorar o som durante o programa, né? Queria saudar aqui vocês, todas vocês que estão nos assistindo, mais de 1.200 pessoas nesse momento. Mais um membro chegou aqui, o Eliverson Oliveira. Muito obrigado, Eliverson, por ter se tornado membro do canal aqui e ajudado a crescer a comunidade 247. Lembrando que a gente chegou aos 400 mil inscritos, superamos 400 mil inscritos aqui na TV e já estamos firmes na meta de chegar aos 500 mil inscritos, né? Agora, Léo, hoje teve uma notícia muito importante. O tema do programa de hoje é uma entrevista do procurador Carlos Fernando Santos Lima, que ele deu ao jornalista Fausto Macedo, né, em que ele ataca as revelações do Intercept no escândalo do Vaza Jato e minimiza a relação promíscua entre Ministério Público e juízo, né, no caso em que foi revelado. Mas antes disso, eu queria conversar com você sobre uma questão também importante, que é as ameaças que o marido do jornalista Glenn Greenwald, o deputado David Miranda, relatou à Polícia Federal, né? Então, o deputado David Miranda encaminhou à Polícia Federal denúncias sobre ameaças de morte que ele tem recebido, né? Depois que o The Intercept vazou essas conversas entre membros da Operação Lava Jato. Ele fez essas denúncias institucionalmente, como é o procedimento, para a Polícia Federal. Acontece que a Polícia Federal, Léo, ela é chefiada pelo ministro Sérgio Moro, que é o alvo principal dos vazamentos feitos pelo The Intercept. Você acha que isso vai dar em alguma coisa? A Polícia Federal vai investigar uma denúncia independente de quem seja o seu superior hierárquico, independente se ele esteja, vamos dizer, de alguma maneira relacionado a essas revelações que motivaram esses ataques ao deputado David Miranda? Bem difícil, muito difícil mesmo, viu, Aquiles? Porque nós estamos vivendo um momento em que
todas as pessoas de todas as instituições já percebem que é um momento de extrema exceção. As coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, elas estão num nível de absurdidade que as autoridades já estão começando a relevar. Um exemplo de uma coisa extremamente bizarra que mostra como estamos pisando num país onde é bem mais confortável deixar para lá. Eu falo deixar para lá, é aceitar o que está acontecendo. E eu não falo que a gente tenha que fazer isso, mas eu falo que é muito mais confortável. Imagine você que mesmo depois de todas essas coisas bizarras que apareceram, facções de poder estão se unindo no Brasil para proteger a Lava Jato. Não é o Glenn. Facções de poder estão se unindo no Brasil para tentar manter a situação absurda como ela está. E a pergunta que a gente precisa se fazer nesse momento é: o que faz com que um policial federal queira lutar contra o seu superior hierárquico, queira lutar contra um sistema que até hoje só tem vencido? É uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Olha, se você fosse policial federal, e você observasse que o sistema contaminou STF, STJ, alguns tribunais e contaminou o juiz de primeira instância, que é hoje o ministro do STF, o sistema vai repercutir no presidente da República. Será que você, olha, se o ministro do STF está acovardado e não tem coragem de lutar contra isso, será que a gente vai confiar na Polícia Federal para poder colocar a cara para bater nessa brincadeira? Então, nós temos uma parte da sociedade extremamente alienada, dando suporte para isso. Nós temos uma parte da sociedade que não conseguiu acordar para a realidade, perceber que ela está perdendo com isso. Uma parte da sociedade que acha que a gente está num jogo de videogame, que está dando sustentação para isso. E o sistema está muito podre, mesmo com posicionamento de juristas ao redor de todo mundo, posicionamento unânime da OAB, mesmo com tudo isso, a gente ainda tem facções de poder que estão se organizando, não para lutar contra o que aconteceu de errado, e nem para proteger quem trouxe a verdade à tona, mas muito pelo contrário, para lutar contra quem trouxe a verdade para o povo brasileiro e para lutar para proteger o crime, e não lutar contra o crime. Então, está bem difícil acreditar que vai ser um policial federal, que vai ser um delegado de polícia que vai fazer aquilo que o ministro do STF não tem coragem. Eu não acredito na possibilidade disso acontecer, até por questão lógica, até por coerência de amor próprio. Eu acho que antes de vontade de fazer o serviço, um delegado de polícia tem amor próprio. Eu acho bem difícil ele fazer esse trabalho que está muito pesado para as costas dele. Vamos ver no que é que vai dar, né? Os encaminhamentos foram protocolados pelo deputado David Miranda, né? Léo, tem muitas pessoas aqui que estão reclamando do seu áudio, está dizendo que você está falando de dentro de um pote. Então, vamos ver o que é que dá para, se dá para melhorar alguma coisa aí. Tem muita gente aqui dizendo que, me recomendando aqui, falar companheiro ao invés de marido, ao se referir ao David Miranda, né? Então, tá aí, fica registrado aqui a sugestão. E, por exemplo, a Marisete Souza está dizendo aqui, tem várias pessoas aqui impacientes defendendo novos vazamentos, né? E perguntando quando é que saem as novas reportagens. Então, é aquele negócio de suspense, né? Vai ficar nisso. Vai demorar até sabermos quando vai. Ninguém sabe quando serão feitas as novas revelações. Agora, uma pessoa que já está demonstrando algum medo, Léo, é aquela situação de nervoso quando você sabe que você vai aparecer nas conversas e você quer tomar medidas de precaução. E um desses casos foi protagonizado hoje pela juíza Gabriela Hart, substituta do Sérgio Moro lá na 13ª Vara de Curitiba, a mesma que copiou e colou trechos da sentença do Moro para condenar o Lula no caso do sítio de Atibaia. Ela disse hoje que vai processar quem divulgar as suas mensagens. Ou seja, ela já toma como certo que está nos grampos, nas revelações, nas conversas a serem ainda reveladas pelo The Intercept e anuncia medidas judiciais contra quem divulgar, né? Como é que você vê isso, essa tentativa de censura prévia da juíza Gabriela Hart, Léo? Acusa aí o golpe ou não?
Essa é uma coisa muito clara, né? Eu imagino que o som tenha melhorado agora, Aquiles. Opa, tá ótimo agora. Melhorou, né? Agora eu descobri o que era. Então, isso é uma coisa que a gente consegue perceber de uma forma bem clara. Ela já está começando a tentar se defender e, olha, eu falo, olha, Glenn, se você tiver medo, manda que eu divulgo. Não tem problema. Eu mato essa no peito, porque antes do direito dessa mulher que fez do julgamento contra o ex-presidente Lula uma plateia para se promover politicamente, está o direito dos brasileiros entenderem por que ela fez aquilo. Então, é claro que ela está envolvida, não há dúvidas, Aquiles. Eu acredito, inclusive, que o que vai sair a respeito dela são as instruções do Sérgio Moro, dando instruções para ela julgar conforme o ponto de vista dele. O Sérgio Moro instruindo outro magistrado, isso não pode acontecer. O que significa que nós precisamos trabalhar nas bases intelectuais. A gente precisa levantar povo, Aquiles, porque é muita gente do Poder Judiciário que está contaminada. É muita gente do Ministério Público. Léo, É bem difícil imaginar que a solução venha de forma institucional. só se interromper você rapidamente aqui. O Sérgio Bernardo está dizendo aqui, in estopa we trust. Mas eu queria perguntar no caso da juíza, você falou que provavelmente vai aparecer mensagens de instrução do Sérgio Moro a ela, né? Como é que vamos aqui fazer um exercício de imaginologia? O que você acha que vai ter dessas mensagens? É tipo assim, como ela admitiu ter copiado trechos da sentença do Moro, é algo tipo assim, o Moro falando, Gabriela, eu tô te mandando um arquivo em Word aí que está aberto para editar. Você aproveita esses trechos e cola os outros, muda o objeto da denúncia, troca triplex por sítio de Atibaia. É algo nesses termos, assim, obviamente mais técnicos? Aquiles, eu acho que pior. Eu vou te dizer que eu acho que é um pouco pior. Eu acho que o que a gente vai conseguir ver nesse material é o Moro enviando a sentença para ela. Vamos cair na real, isso tudo foi uma grande farsa, isso tudo foi produzido num conluio político. E ela sabe o peso que é um magistrado agir conforme ela provavelmente agiu, por isso que ela está desesperada. Então, além da parcialidade dela que vai ser exposta, porque essa questão dela ter humilhado o ex-presidente Lula, usado o Poder Judiciário como um palanque para a política, isso obviamente está nas conversas dela com o Sérgio Moro. Ela agiu junto com os mesmos procuradores, o que significa que tem conversas dela com os procuradores da Lava Jato. A diferença é que o peixe grande nessa história, a diferença é que o grande inimigo, o primeiro a cair, obviamente tem que ser o Sérgio Moro, eu tenho dito isso há muito tempo. Desestabilizar a Lava Jato leva o resto embora. E a gente não desestabiliza a Lava Jato de forma institucional, porque a Lava Jato é maior que as instituições brasileiras. Isso as pessoas precisam entender. Para desestabilizar a Lava Jato, a gente tem que conscientizar o povo, principalmente do que a Lava Jato fez. O Moro é o responsável pela quebra da Odebrecht. Hoje, a Odebrecht está dando um calote gigantesco no Brasil, e quem fez isso acontecer é o Sérgio Moro. O Moro é o responsável pelo desemprego no Brasil. O Moro é responsável pelas pessoas que estão hoje desesperadas defendendo o Sérgio Moro, porque essas pessoas estão desesperadas porque o Brasil quebrou. A gente precisa ter inteligência para levar para essas pessoas quem quebrou o Brasil, porque a partir daí, a partir da decadência do apoio político do Sérgio Moro, fica mais fácil para o Moro ser atacado, porque hoje a gente percebe de uma forma bem clara que as pesquisas que buscam a popularidade do Moro são pesquisas que o próprio STF vai utilizar na hora de decidir. Ainda não é hora de fazer qualquer coisa contra o Moro, ainda não é hora de libertar o Lula, ainda não é hora de prender o Sérgio Moro, porque o cara tem 50% de popularidade. Então a gente precisa trabalhar nas bases. Essa juíza, obviamente, ela está em segundo plano. Eu até falo, olha, quem tem a popularidade é o Sérgio Moro. Ele é o que merece todo o ataque nesse momento. A partir do momento que o Sérgio Moro sair da brincadeira, a partir do momento que cair a popularidade do Sérgio Moro, o resto vai junto. E aí o CNJ vai ter coragem de punir essa juíza. Hoje, o Moro, hoje não é mais o magistrado, mas o Moro sempre foi maior que o CNJ. O Moro sozinho é maior que o STF. A gente precisa mudar isso, porque está muito confortável para ele. O poder de caos popular, que seria, por exemplo, a derrubada de um Sérgio Moro antes da gente derreter a popularidade dele. Então, o que essa juíza pensa? Olha,
estão todos caindo. Ela sabe que ela não tem a popularidade do Sérgio Moro. Ela sabe que ela não tem as costas quentes no CNJ como o Sérgio Moro tem. Ela sabe que o que ela fez é crime. Então, essa juíza está tecnicamente aposentada compulsoriamente. Ela está tecnicamente fora do Poder Judiciário. Isso é uma coisa bem básica. Olha, aquela pessoa que está dentro de um avião caindo, ela está tecnicamente morta. Aquela pessoa que está no Poder Judiciário com todas essas acusações, ela está tecnicamente fora do Poder Judiciário. Ela sabe o peso disso. Então, as ameaças dela nesse momento são ameaças que, olha, se a gente pensa no poder do povo em mudar essas situações, eu falo, são ameaças que não ameaçam ninguém. E é por isso que eu falo, olha, Glenn, se você quiser dedicar o Sérgio Moro, manda o da Carolina que eu publico, deixa ela me processar. Não há problema algum em ser processado para libertar toda uma nação dessa desgraça que está acontecendo no Brasil hoje. Porque eu te digo, olha, Aquiles, o que esse pessoal fez, nós vivos não vamos ver os curativos, as cicatrizes fecharem. Eu digo de novo, o estrago que essa mulher, o Sérgio Moro, o Dallagnol, o estrago que a Operação Lava Jato fez na economia brasileira, na sociedade brasileira, olha, nós vamos morrer vendo pessoas brigando por causa de política, nós não vamos ver em vida o Brasil de 2014. Então primeiro, focar no desmonte do Sérgio Moro. Quando eu falo desmonte, eu falo o desmonte popular dele, a percepção de que ele é um herói. Isso precisa ser atacado. Até o mais idiota vai perceber que Sérgio Moro é uma grande farsa. E o mais importante, não adianta a gente focar naqueles que odeiam o Lula, focar na covardia que ele fez com o Lula. A gente tem que saber conversar com o eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro precisa entender que o Sérgio Moro tirou o emprego dele. Então a gente tem que ter esses dois notes. O note é, olha, você que gosta do Lula, tá em casa envergonhado, pode estufar o peito e sair para defender o Lula. Olha, você que não gosta do Lula e está aí comemorando a prisão do Lula, sabia que você está comemorando a vitória de quem tirou seu emprego? A gente tem que saber conversar com duas porções da sociedade brasileira. A porção anti-Lula e a porção pró-Lula. A porção anti-Lula também precisa receber mensagens a respeito da Lava Jato. E não vai ser a covardia contra o ex-presidente Lula que vai tocar esse pessoal, porque eles são hipócritas, covardes e coniventes com o que aconteceu. Eles precisam entender o mecanismo de destruição econômica que foi a Operação Lava Jato. Se a gente sabe conversar com esse pessoal, até aquele pastor mais cabeça dura que nesse momento está fazendo a política da bancada evangélica, vai entender que o dízimo dele caiu por causa da Operação Lava Jato. Até aquele classe média hipócrita vai entender que ele parou de vender por causa da Operação Lava Jato. Por mais que a pessoa seja covarde, quando ela entender que a Operação Lava Jato tocou no bolso dela, ela vai entender que o problema não é só com o Lula, o problema é com toda uma nação. Esse é o Sérgio Moro que a gente precisa apresentar para o povo brasileiro. Um Sérgio Moro que começou quebrando as grandes empresas nacionais e a partir daí a gente teve uma cascata de desemprego no Brasil. Olha, a prisão do ex-presidente Lula, que importa demais para a sociedade brasileira, foi só uma das atrocidades do Sérgio Moro contra essa nação. A gente não pode focar só nela, porque senão a gente esquece que o drama maior que o brasileiro está vivendo hoje, que é o desemprego, não aconteceu por acaso. Ele foi orquestrado para disponibilizar uma mão de obra mais barata para empresas americanas produzirem no Brasil para vender fora. É esse Sérgio Moro que a gente precisa apresentar para o povo. Esse Sérgio Moro que, inclusive, Léo, está perdendo apoio nas redes sociais. Tem uma matéria lá do 247 que a gente conta que, após a revelação do escândalo da Vaza Jato, né, o atual ministro da Justiça, de cada 100 comentários em posts de sua conta no Twitter, 81 40 apenas são positivos, e o restante são declarações de ataque, de hostilidade, né, ao ministro da Justiça. Agora, deixa eu ler alguns comentários aqui, Léo. A Zenaide Maria Bertoldi está dizendo aqui, se ela avisou, é porque aí tem, né, ao se referir à juíza Gabriela Hart. E o Cláudio Alves mandou um superchat aqui para dizer, o pior é haver pelo menos 7 ministros do STF completamente covardes, inclusive o presidente mesmo, cujo sucessor será igualmente covarde. E agradecer aqui, dar um abraço de boas-vindas a Valéria Guerra, que se tornou nova membro do canal. Muito obrigado, Valéria. É muito bom ter você aqui com a gente. E a Margarete Soler está dizendo, será que não seria a hora de convocar Ocupa STF já?
E a Adriana Brito está dizendo, ela está caindo e atirando, né? Ainda sobre a juíza. E a Maria Inês do Nascimento está dizendo, concordo com o Léo, morrerei com essa cicatriz aberta, né? Em relação aos estragos provocados pela Operação Lava Jato. Léo, vamos mudar um pouco de assunto aqui, vamos falar um pouco do... Aquiles, não muda ainda não. Segura esse assunto só por 2 minutinhos que eu preciso falar sobre isso. Seguro. Existe realmente uma ilusão social de que atacar uma instituição do tamanho do STF pode fazer qualquer diferença. Não faz, pessoal. A gente precisa ter essa consciência que não faz. Olha, os ministros do STF, eles são protegidos de todas as formas. Qualquer coisa que a sociedade fizer contra o ministro do STF vai ser revertida em benefício para esse ministro. Olha, se em primeiro lugar a sociedade ameaça esse ministro dentro de um avião, ele ganha a primeira classe. Se a gente ocupa o STF, eles simplesmente começam a trabalhar em um outro prédio lá em Miami. Não há como atacar essas autoridades. E olha, essas autoridades, eles são jogadores. Jogadores porque eles sabem na direção que eles vão correr no momento em que o bicho está pegando. Não se modifica a posição de um ministro do STF dando para ele um tempo para ele ficar quietinho em casa, porque o local de trabalho está ocupado. Não adianta ocupar o STF, não adianta balançar a faixa contra o STF. O que o STF está esperando para libertar o Lula e para fazer qualquer coisa contra o Sérgio Moro é o nosso trabalho. E eu explico. O STF julga conforme os próprios interesses e enquanto o Sérgio Moro tiver parte da opinião pública, o Sérgio Moro vai ser protegido pelo STF. Olha, e o STF é composto por pessoas de altíssimo conhecimento, não falo só dos ministros, ali dentro tem uma equipe de inteligência gigantesca. Os caras sabem que nós, da esquerda, não temos o poder de mobilização para fazer nada contra eles. No entanto, aqueles que se dizem da direita, mas são o entreguismo, eles têm poder de chantagem, eles têm poder de mobilização, eles têm poder de colocar uma massa de pessoas realmente para fazer bagunça. Lembrem-se, olha, o Favreto, que foi o único que deu uma decisão favorável ao Lula, teve ameaças de morte num grupo de WhatsApp, expuseram a foto do filho do Favreto num grupo de WhatsApp, tudo isso aconteceu imediatamente após a decisão favorável ao ex-presidente Lula. O que significa que esses ministros estão por dentro, que na prática nós somos fracos, nós não apresentamos risco nenhum, enquanto o outro lado realmente apresenta risco. Então não adianta a gente ficar sonhando que a gente vai pressionar uma instituição do tamanho do STF, não adianta a gente achar que ocupando o local de trabalho deles, eles que são funcionários públicos e obviamente vão adorar ficar em casa, eles não vão se mover por causa disso. O trabalho nosso agora consiste na redução da popularidade do Sérgio Moro. Olha, quer decisão favorável do STF? Tire do STF o medo de ir contra o Sérgio Moro. Mostre para o STF que o Sérgio Moro não tem mais o poder de antes. É isso que todos estão fazendo, mesmo que sem focar nesse assunto. Mas agora o trabalho das bases é muito importante. Eu falo importante porque, olha, existe sim um trabalho muito forte dos comunicadores nacionalistas no sentido de expor a Vaza Jato. Mas existe, em contrapartida, aquilo que eu chamo de o absurdo contra-ataca, que é um trabalho do outro lado de tentar evitar que o povo perceba a Vaza Jato como algo errado. Eles mudam de estratégia toda hora, mas eles estão conseguindo manter, sim, uma base de apoio. Olha, chegou ao ponto que agora eles não negam mais. Agora eles estão confirmando que realmente fizeram aquilo e é absolutamente normal. Daqui a pouco a gente vai ter pastor, a gente vai ter pessoas falando que o que eles fizeram foi uma coisa que realmente era necessária, né? Já teve até o Silas Malafaia, por isso que eu falo com vocês. Nesse momento precisamos ter lucidez, porque a palavra do 247 de outros comunicadores progressistas não chega em 100% dos brasileiros. Mas se o povo virar multiplicador, essa palavra chega. O que eu quero dizer? Hoje, você precisa ter técnica para chegar no seu colega de trabalho, colega de escola, vizinho, que ainda apoia o Sérgio Moro e conscientizar esse cara que não se trata só da prisão do ex-presidente Lula. Tudo bem, ele pode não gostar do ex-presidente Lula, mas ele tem que ter um pouco de amor próprio. Eu tenho feito vídeos no sentido de conscientizar as pessoas de que, olha, o Brasil era muito bom em 2014, muito bom mesmo. E esses vídeos mostram nível de desemprego, PIB, desigualdade social. Eu trouxe no último vídeo, inclusive, o índice de falências que aconteceu aí durante Fernando Henrique, Lula e Dilma.
O que é importante nesse momento? Precisamos trabalhar duas estratégias, isso é muito importante. Uma estratégia para quem gosta do Lula. Qual que é a estratégia para quem gosta do Lula? É o que eu estou falando com vocês agora. Levante-se e lute contra o tempo, porque a gente precisa derreter o apoio do Sérgio Moro. Lute contra o tempo como? Você vai conversar com quem não gosta do Lula e explicar para essa pessoa que não gosta do Lula como que ela perdeu. São dois Brasis nesse momento. O Brasil que gosta do Lula e o Brasil que não gosta do Lula. Esses Brasis precisam se encontrar numa coisa muito simples. Nenhum dos dois gosta do Moro, porque o Moro prejudicou os dois. E o trabalho nosso nesse momento é esse. A gente gosta do Lula, mas a gente precisa admitir que determinadas pessoas não gostam do Lula. Para conversar com essas pessoas, a gente mostra o que o Moro fez com as empresas brasileiras, a gente mostra o que o Moro tem feito durante todo esse tempo. E a pergunta básica é, será que realmente para prender um político que você não gosta, prender esse político sem provas, valeria a pena realmente ter acabado com o emprego dentro do Brasil, quebrado empresas, mais uma vez, Odebrecht dando calote, várias empresas brasileiras destruídas. E olha, gente, quando uma empresa grande quebra, ela arrasta várias empresas. E não foi efeito colateral. A Lava Jato não veio para acabar com a corrupção. A Lava Jato veio com o argumento de acabar com a corrupção, mas ela veio com a finalidade de destruir as empresas brasileiras exatamente para recolocar o Brasil na qualidade de colônia. Precisamos saber conversar com quem não gosta do ex-presidente Lula. O norte não pode ser goste do Lula. É muito difícil você conversar com uma pessoa que ficou condenando o Lula, que ficou acusando o Lula e atacando o Lula por 3 anos e falar com ela, venha para o nosso lado gostando do Lula, mas é mais fácil você falar, fique do seu lado. Sérgio Moro tirou seu emprego. Fique do seu lado. Sérgio Moro quebrou o país. Você não precisa ser lulista, mas apoiar o Moro também não dá. Essa estratégia vai dar para o STF subsídios para julgar a favor do Lula e contra o Moro. Agora, enquanto o Moro for o cara mais poderoso do Brasil, é bem difícil o STF ter uma pessoa lá dentro, ter pessoas lá dentro suficientes para realmente bater de frente. Eles sempre vão dar barrigada, tá, Aquiles? Sempre vai ser nessa mesma direção. Na direção da barrigada. Como que funciona? Vamos adiar mais uma vez. Esperam as novas pesquisas para ver a popularidade do Moro, vamos adiar mais uma vez. A inteligência do STF faz uma pesquisa para ver qual que seria a probabilidade de uma revolta social se o Moro for afastado. Vamos esperar mais um pouquinho, vão só dando barrigada e o Lula vai ficando preso, a economia vai afundando e eles vão vendendo tudo. Por isso que eu falo, é um trabalho de corrida contra o tempo. Ou a gente luta para conscientizar todo o povo brasileiro que o Moro destruiu a economia, a gente vai deixar o Moro no Brasil continuando a destruir a gente, junto com o Bolsonaro. Muito bom. Muito bem lembrado, Léo. Lê 2 superchats aqui, vou voltar num tema que você tocou aí, que é o da Odebrecht. O perfil SGFF está dizendo, Léo, no Instagram da Conja, ela escreve em vários posts, we trust, in Moro we trust. É uma frase interna deles. Como dizer que Moro não escreveu os chats? E o Cláudio Alves está dizendo aqui, por outro lado, não há regime que sobreviva ao caos econômico e social, e nós estamos à beira deste caos. Agora, você falou aí, Léo, interessante, só complementando aqui, então, a informação da Odebrecht, né, que formalizou hoje pedido de recuperação judicial, que é a antessala da falência, né? Então, nós temos aí uma empresa que era a maior empreiteira da América Latina, empregadora de mais de 200 mil pessoas, pedindo recuperação judicial, confirmando, né, que foi atingida de modo fatal pela Operação Lava Jato e hoje acumula dívidas de 65,5 bilhões de reais, né? No comunicado enviado ao mercado, a Odebrecht confirmou que o processo de recuperação judicial envolve 51 bilhões de reais em dívidas passíveis de reestruturação. Outros 14 bilhões e meio de reais são compostos de dívidas lastreadas em ações da Braskem e não possíveis de reestruturação. O pedido judicial da Odebrecht exclui a Braskem, a empreiteira OEC, a Ocean e a incorporadora OR, além da Odebrecht Transporte, o estaleiro Enseada e ativos da Ativos Agroindustrial, que também já havia pedido recuperação judicial. Então, é isso aí que você acabou de dizer, Léo. Temos hoje, claramente, uma prova viva da derrocada da economia, provocada pela Lava Jato, que está simbolizada nesse pedido de recuperação judicial da Odebrecht, né? Agora, isso vai ter um reflexo nos bancos,
porque os principais credores da Odebrecht são os bancos, entre eles a Caixa Econômica Federal, que foi quem executou as garantias da Odebrecht, né? Como é que você analisa o reflexo dessa recuperação judicial da Odebrecht frente aos bancos? Eu vou falar, claro, Aquiles, sobre o que isso significa para os bancos, mas eu queria chamar a atenção do povo para o que isso significa para o Brasil. Olha, existe um murmurinho muito estranho de pessoas normalmente ligadas ao bolsonarismo que falam que quando a gente defende a empresa Odebrecht, a gente está defendendo os criminosos que cometeram crime na direção da Odebrecht. Não. Seria possível para o Poder Judiciário brasileiro conservar os empregos e, obviamente, punir os acusados. Da mesma forma que ela está indo para uma administração judicial depois de quebrada, ela poderia ter ido para uma administração judicial antes de quebrar, antes dos escândalos. Os escândalos poderiam ter corrido sob segredo de justiça e nós teríamos hoje os brasileiros trabalhando. Mas é importante explicar o que significa a parada de uma empresa do tamanho da Odebrecht, porque você falou 200 mil empregos. Não, a gente pode colocar pelo menos um zero aí, Aquiles, 2 milhões de empregos. Sabe por quê? Todo mundo conhece o que é a construção civil e, obviamente, as pessoas sabem que na construção civil você contrata vários tipos de equipamentos, vários tipos de produtos, vários tipos de materiais. Nós estamos falando de uma das maiores construtoras do mundo que parou de comprar no mercado brasileiro. Porque ela parou de comprar, muitas pessoas perderam o emprego, sabe? Imagine que essa empresa comprava muitas toneladas de cimento, e eu falo com vocês que os funcionários das fábricas de cimento, eles estão em casa hoje desempregados, porque a quebra da Odebrecht quebrou a fábrica de cimento. Mas não é só isso não. Imaginem quantos caminhoneiros brasileiros trabalhavam transportando produtos para a Odebrecht. Hoje eles estão aí brigando por um mercado cada vez menor, porque é um mercado que cada vez produz menos, alguns deles, inclusive, com faixa do Bolsonaro no caminhão. Mas não é só isso. Eu exemplifiquei através do cimento, que é um material que todo mundo sabe que está ligado à construção civil, e um caminhão que é necessário para levar o cimento, mas a construção civil envolve muita coisa. Então, podemos dizer que quando a Operação Lava Jato focou numa empresa grande, ela sabia que ela estava destruindo a economia brasileira. Isso não foi coincidência, isso foi calculado. A partir do momento que a Odebrecht conseguiu quebrar as fábricas de cimento no Brasil através da sua parada, uma fábrica de cimento nos Estados Unidos cresceu para atender os antigos clientes brasileiros. No momento que a Odebrecht parou de prestar serviço para o resto do mundo, uma construtora dos Estados Unidos tomou o lugar da Odebrecht. Então é muito fácil que as pessoas prestem atenção e entendam que existe um interesse muito maior do que luta contra a corrupção. O interesse é o dinheiro que girava no mercado de construção civil antes mesmo da Operação Lava Jato quebrar a nossa indústria da construção civil. Então são milhões de empregos, são um giro de bilhões de reais. Eu não estou falando do que a Odebrecht deve, eu estou falando do dinheiro que girava por causa da Odebrecht. Vamos lembrar, no final das contas, a senhora que vendia marmitex para o cara que trabalhava na fábrica de cimento. É uma cadeia produtiva gigante que foi interrompida e levou o Brasil para essa condição aí de destruição da nossa economia. Então, é importante que as pessoas entendam. E olha, por favor, amor próprio. O que acabou com o Brasil foi a Operação Lava Jato. E ela não acabou com o Brasil por uma simples irresponsabilidade do Sérgio Moro. Ela acabou com o Brasil porque ela foi desenvolvida para isso. Ela foi desenvolvida para acabar com a nossa economia. E é muito confortável para países que têm empresas concorrentes das empresas como Odebrecht. E olha, estamos falando de uma empresa que só de dívida ela deve 65 bilhões. É claro que as empresas concorrentes de uma empresa desse tamanho vão sim fazer lobby no poder judiciário de um país menor para conseguir quebrar a empresa daquele país. Se você tem, meu amigo, uma empresa que só de dívida, olha, não é o valor da empresa não, só de dívida, ela deve 65 bilhões, você há de concordar comigo que ela funcionando, ela vale pelo menos 100 bilhões. E se essa empresa vale 100 bilhões, você vai falar comigo que você, na oportunidade de fazer um lobby para tirar o concorrente da jogada, você não faria? É assim que funcionam os negócios. Só que se a Odebrecht tentasse achar um traidor dentro dos Estados Unidos contra uma empresa americana, ela não conseguiria. O contrário aconteceu. Lá nos Estados Unidos, eles conseguiram achar um traidor
para a nossa economia. E é por isso que eu falo que nesse momento é muito importante focar nessa teoria. As pessoas precisam entender que a quebra das empresas brasileiras não foi um efeito colateral da luta contra a corrupção. A quebra das empresas brasileiras foi a encomenda da Operação Lava Jato. Ela aconteceu para isso. Agora, para a população aceitar, ela usou a bandeira de luta contra a corrupção. A gente precisa deixar isso muito claro, porque sempre, uma operação de grande monta, ela traz como casca uma vantagem social, mas lá no final das contas, o interesse é sempre dos bilionários. Ela traz uma casquinha bem bonitinha. Olha, estamos trazendo isso para você, olha que beleza. Estamos trazendo uma reforma da Previdência, você vai deixar de pagar 8% para pagar 7,5%. Dá parabéns, você vai conseguir alguns reais no final do mês. Mas lá no final das contas, você não vai aposentar mais. Então sempre é assim. A Operação Lava Jato foi sempre uma estrutura de poder dentro do Brasil para destruir as grandes empresas brasileiras. E ela conseguiu. Muito bom. Depois ela não conseguiu lutar contra a corrupção, mas ela conseguiu destruir nossas empresas. Ou seja, ela atingiu o objetivo. Uma sugestão aqui para você. Você podia fazer um vídeo curto sobre essa última fala sua aí, que ficou muito boa, desenvolvendo melhor essa questão de que a Lava Jato, a Operação Lava Jato, né, a quebra das empresas não foi um efeito colateral da Lava Jato, mas sim o objetivo, né? E o combate à corrupção foi apenas um argumento incidental, né? Vamos dizer assim, um argumento secundário. Tem muita gente que está complementando o que você está dizendo aqui em relação à cadeia de construção, Léo, né, a esse estrago que foi provocado, né, de maneira generalizada. A Cleise Guedes, por exemplo, está dizendo aqui, sou da construção civil e ficou bem pior a situação, sim. Hoje trabalho para conseguir pagar as contas, né? Igual a você, Cleise, tem milhares de engenheiros brasileiros que também não têm mais empregos, né? E hoje estão trabalhando como motoristas de aplicativo. O Valdir Oliveira está dizendo aqui, Queiroz está tomando uma gelada na praia e mandou um abraço hétero bem forte por trás para todos do canal. Muito engraçadinho você, Valdir. E o Eliomar Gonçalves está dizendo, cadê o Adélio da facada, né? O Adélio foi considerado inimputável, né? Foi absolvido aí do crime de ter esfaqueado supostamente o Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Léo, vamos entrar aqui no assunto principal do programa, que foi a entrevista do procurador aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima, que falou com o jornalista Fausto Macedo, do jornal Estado de São Paulo, onde ele defendeu, né, a Operação Lava Jato, atacou as revelações do The Intercept e deu uma declaração muito interessante, que foi o seguinte, quando ele perguntado, mas houve uma revelação ali, independente de ter sido obtido por provas ilícitas, sobre o conteúdo das mensagens, né? O que você tem a dizer? Lembrando que o Carlos Fernando dos Santos Lima apareceu no último lote de revelações do The Intercept, né, defendendo ir direto na jugular, ao defender a construção da narrativa de que o ex-presidente Lula teria culpado a sua esposa, então já falecida, né, a dona Marisa Letícia, pela aquisição do triplex do Guarujá. E o Carlos Lima disse o seguinte, Léo, abre aspas, questões procedimentais, exposição de pontos de vista e explicação de futuros pedidos são comuns. Somos todos conhecidos, não amigos, há mais de 20 anos. Não há nada de irregular nas conversas. Essa é a prática judiciária. Tá aí. Tirem as suas próprias conclusões. O que você acha, Léo? Pois é, Aquiles, é exatamente por causa disso que eu acho que nós estamos vivendo a situação que eu chamo de o absurdo contra-ataca. Olha, no primeiro momento, eles ficaram calados porque é praticamente impossível negar as conversas, porque o Glenn se tornou o maior carrasco da história da humanidade. No momento que tentam criar qualquer teoriazinha de que as conversas foram modificadas, etc. e tal, vem sempre um tapa na cara. Então não dá para chegar e tentar desqualificar o material que o Glenn tem em mãos. E é óbvio que as pessoas que mandaram mensagens em áudio sabem que a voz está lá. No primeiro momento, tentaram de todas as formas a narrativa do hacker,
E a narrativa do hacker foi uma das mais absurdas. A narrativa do hacker foi que um hacker teria invadido o celular dos procuradores e mandado mensagens que os procuradores não teriam mandado. Um hacker teria invadido o celular do Moro e estaria mandando mensagens como se fosse o Moro. Eu acho que isso chega a ser um desrespeito contra a sociedade brasileira, porque, olha, gente, se uma pessoa entra no seu celular, né, e manda uma mensagem para o seu cônjuge, não, uma mensagem para uma pessoa diferente, né, uma mulher ou um homem, seja lá o que for, de acordo com a compatibilidade do seu gosto sexual, e o seu cônjuge descobre, você não vai conseguir virar para o seu cônjuge e falar que foi o hacker, porque você teria visto a mensagem, né? Acho que ficou um pouco complicado, mas é muito simples. Olha, o Sérgio Moro, se um hacker tivesse invadido o celular dele durante 2 anos, o Sérgio Moro teria percebido, assim como os procuradores. Então, essa história ficou talvez a mais infantil de todas as defesas. Então, eles partiram para naturalizar o absurdo. E eu falo naturalizar o absurdo porque, gente, olha, juristas do mundo inteiro se posicionaram contra isso. Só existe um tipo de jurista que se posicionou a favor disso, o que está no meio disso. Tirando as pessoas que estão envolvidas, todos se posicionaram contra isso. Pessoas que apoiavam a Lava Jato com unhas e dentes, elas simplesmente pularam fora do barco, porque não dá para proteger a instrução do poder do Ministério Público pelo Poder Judiciário. Não dá para defender uma coisa dessa, de forma alguma. Mas os procuradores da Lava Jato, digamos, a Lava Jato, ela percebeu uma oportunidade muito interessante na vulnerabilidade do povo brasileiro, que é um povo que não entende a importância do juiz imparcial e um povo que foi, aos poucos, conduzido no sentido de pensar que o juiz é um justiceiro, que o juiz é responsável pelo processo, que o juiz é uma espécie de super-herói que luta contra a corrupção. Então, eles estão caminhando agora nesse sentido, no sentido de, apesar de ser absurdo para o mundo jurídico, eles vão tentar passar isso como uma coisa absolutamente normal dentro do mundo jurídico. Eles sabem que não vai pegar, mas vai pegar dentro da base de apoio do bolsonarismo. Eu copiei e colei um Twitter do Dallagnol, que eu acho que é o maior desrespeito contra a classe jurídica mundial, é o maior desrespeito contra as ciências jurídicas. O que esse cara escreveu chega a ser absurdo, porque, olha, ele tem a oportunidade de ficar calado, ele não precisaria se manifestar, e o Deltan escreve a seguinte coisa, abre aspas, pelo que surgiu até agora, não há, na opinião de Veloso, nada que indique uma atuação ilegal, grave ou ativismo político contra o ex-presidente Lula por parte do ex-magistrado e dos integrantes do Ministério Público, como acusam os críticos do Moro. Olha, gente, nós estamos falando de um planeta inteiro acusando o Moro. O único lugar no mundo onde ainda existe uma corrente de apoio ao que aconteceu na Lava Jato é dentro do Brasil. E as únicas pessoas que pertencem a essa corrente são as pessoas envolvidas. O grande problema é que fora dessa corrente, ou seja, fora do mundo jurídico, existe uma base de apoio fanática e alienada. E é por isso que eu comecei esse programa falando sobre a importância de trabalharmos a cabeça dos alienados. A proteção do Sérgio Moro não é somente proteger a prisão do Lula. É continuar a destruição do país, destruição do seu emprego. Eles vão apostar na naturalização do ato que eles praticaram, porque tentar negar a autoria agora ficou praticamente impossível. Deixa eu ler alguns superchats aqui. O Rei Lula Rousseff 247 da Silva está dizendo R$5 para excluir. Tá. Ele mandou um superchat aqui para pedir para excluir um opressor que estava aqui no chat, né? A gente já fez essa limpeza, essa higienização. Obrigado, Rei, pelo superchat. A Maria de Fátima está dizendo aqui, meninos, muito preocupada com a segurança de Glenn. O que podemos fazer? Né? Eu acho que, dada a gravidade das revelações que o Glenn Greenwald fez, né, e o que ele ainda tem para revelar, e também o histórico de profissional que ele é, vencedor de um prêmio Pulitzer, imagino que ele está tomando algumas medidas de segurança, né, para si próprio e também para a sua família. Mas o que a gente pode fazer é torcer para que ele sobreviva, né, a tudo e desmascare de uma vez por todas essa farsa que foi
constituída e que não só prendeu o ex-presidente Lula e outras pessoas também por um processo viciado, mas destruiu a economia do país, como a gente viu agora o caso da Odebrecht, né? Gente, a gente está com 6.800 pessoas aqui nos assistindo. Eu queria pedir para vocês darem likes nessa transmissão, né? Nos ajudem a aumentar o alcance do Léo ao Quadrado de hoje. A gente, desde que surgiram essas revelações da Vaza Jato, a TV 247 está com uma audiência altíssima aqui, inclusive lá em Araguaína, a Suzane Cristiane está dando um abraço aqui para a gente. Então a gente está em todos os locais do país e também em vários locais do mundo. Então nos ajudem a aumentar ainda mais o alcance, né? Dando um like aí. Quem não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal da TV 247. A gente já está com 404 mil inscritos no canal, né? A gente sempre pede também para quem puder se tornar membro do canal. Você paga uma pequena quantia por isso, né? Muito barato, mais barato do que assistir um filme pela internet, e você ajuda a financiar as atividades da TV aqui no YouTube. Você pode fazer como a Rafaela Cristina, que acabou de se tornar membro do canal aqui. Muito obrigado, Rafaela, por você estar conosco aqui na comunidade 247. Agora você pode, por exemplo, utilizar os emojis dos apresentadores, você pode participar das reuniões de pautas com os editores do 247, né? Você pode sugerir assuntos para a gente comentar aqui, e também você pode participar dos encontros presenciais do 247 com editores. O próximo vai ser lá no Recife, no dia 29 de junho, né? A gente também pede as assinaturas solidárias. O pessoal aqui, tem muita gente aqui de várias cidades mandando no chat aqui, pessoal de Crato, pessoal do Rio de Janeiro, enfim. E, Léo, você pode mandar... Vocês podem se inscrever também em brasil247.com/apoio e também apoiar, quem puder, a causa Jornalistas pela Democracia. Léo, fala aí, você vai ter live hoje às 10h30, faz o seu merchan aí, pede inscrições no canal Leonardo Estopa. A gente está transmitindo ao vivo também para o canal Leonardo Estopa? Exatamente, Aquiles. Olha, nesse momento, a transmissão está acontecendo em simultâneo, aqui nos dois canais, no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa. Eu te passar aqui os números, são, então, 670 pessoas em um canal, mais 655 pessoas no outro canal, que significa que a nossa audiência não está só em 7 mil pessoas, a gente está passando de 8 mil pessoas já. Um abraço aí, eu queria... que estão nos assistindo pelos canais Leonardo Estopa. Isso, eu queria agradecer muito as pessoas que estão participando e queria pedir você que está assistindo aí pelo canal TV Brasil 247 para vir conhecer o canal Leonardo Estopa. Eu faço um programa todos os dias às 10h30 da noite, e também depois que terminar o programa Léo ao Quadrado, eu vou bater um papo aqui a mais. Então eu continuo o programa um pouquinho mais pelo canal Leonardo Estopa e pelo canal do Estopa, depois que acaba a transmissão ao vivo em rede aqui com a TV 247. Então, pessoal que está assistindo pela TV 247, é só dar um pulinho aqui no canal do Estopa ou canal Leonardo Estopa, é só escrever Leonardo Estopa na internet, que vocês acham. Muito bom. O Mauro Leonardo está dizendo, vamos ganhar essa, Lula livre, fora Moro. E a Vilma Costa está dizendo, Aquiles, estarei no encontro em Olinda. Então, nos veremos lá, Vilma. Gente, é isso. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, nós temos Boa Noite 247 com Gisele Federicis, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic, né? Às 9 horas da noite tem o programa William Entrevista com, deixa eu ver aqui, a entrevista do William vai ser com Nina Rosa, responsável pelo documentário A Carne é Fraca. E às 22 horas tem o programa O Dia em 20 Minutos com Gustavo Conde e este que vos fala, Aquiles Lins. Então, fiquem aí com a programação da TV 247, continuem no canal do Leonardo Estopa e até mais. Gente, tchau! Beleza.